Bom, eu comecei aqui com a tinta amarela, misturei um pouco de amarelo e branco. Assim eu tenho um amarelo um pouquinho mais claro. Como a tinta é aquarela, eu posso utilizar a água, que é o ideal. Então, eu deixo um pouquinho de água próximo à tinta, vou molhando o pincel. E assim eu vou misturando as cores. Aqui eu já apliquei o vermelho. E aí eu vou trabalhando o branco, o vermelho, o amarelo. Vou trabalhar outra tonalidade de vermelho aqui também no céu. E agora eu começo a fazer este azul, como o mar. Então aqui é a linha do horizonte. Muito bem. É muito fácil de criar paisagens e utilizar a tinta aquarela, por ela ser a base de água, ela desliza muito fácil. Então é uma técnica de usar água com o pincel e misturar as tintas que fascina, que encanta pela facilidade da técnica. Então é um bom começo também para quem está iniciando nas artes e quer ter a experiência de pintar. Então usar a tinta aquarela ajuda bastante. Aqui eu já comecei a trabalhar outras tonalidades. Eu vou criando as cores com um pouco de ideia na cabeça para ver o que eu vou fazer. Aqui é um pouco de sal grosso que eu vou colocar, esse sal para churrasco. Então eu despejo algumas pedrinhas e aonde eu colocar, eu vou deixar alguns minutos. Pode ser em torno de 2 minutos, 3 minutos, já vai causar o efeito. O sal ele vai chupar a tinta. Então, aonde você colocou a pedrinha de sal, vai ficar a marca da pedrinha e vai dar um efeito, nesse caso aqui, da água, como fosse uma água cristalizada. Aqui eu vou tirando o sal e fica a marquinha dele. E nessa água eu coloquei um pouquinho de verde também. Nessas montanhas, aqui eu já misturei vermelho, branco, verde, depois eu vou colocar um pouco de preto e bater uma vegetação. Então é sempre um plano de fundo que a gente vai trabalhando aos poucos para depois fazer os detalhes. É interessante sempre esfumaçar próximo à água também, deixar mais escurinho, né? Aqui eu já uso logo o preto e vou esfumaçando um pouquinho e daqui a pouco eu já bato uma vegetaçãozinha aqui nessa região também. Então assim eu vou trabalhando a paisagem. Já sei que tem o céu colorido, tem um fundo lá embaixo que é o mar, na verdade, tem a montanha entre uma água e outra. A primeira água aqui de baixo é cristalizada, que é essa que eu coloquei o sal, e a água lá de fundo já está mais distante, então a gente não enxerga os detalhes. Bom, aí você vai criando a sua paisagem facilmente, utilizando sempre pincéis de cerdas macias para trabalhar com a tinta aquarela. E é super interessante, super fácil. E eu creio que para quem não tem muita experiência, vai gostar de ter experiência com a tinta aquarela. Conforme dá para a gente observar, desliza super fácil o pincel. Por ser de cerdas macias, por ser uma tinta líquida, porque é uma tinta onde misturamos com a água, então ela fica bem fácil de utilizar. Só não pode deixar tão líquida, tão molhada com a água, a ponto de tirar a cor, de deixar a tinta aguada demais. Então, a gente só precisa tomar cuidado com isto, em deixar a tinta um pouco consistente, no sentido de não sumir a cor da tinta.
E aqui eu vou deixando bem colorido, batendo o amarelo como vegetação ao fundo, outras tonalidades de verde e a árvore vermelha. E um pouquinho de amarelo também.